Nesse vídeo eu quero mostrar como que a gente pode visualizar os fundos que os clientes depositam nas corretoras, como você pode visualizar, né, o portfólio das corretoras. Além disso, verificar, né, de fato se esses fundos estão na blockchain, por exemplo, na blockchain do Bitcoin, na blockchain da Ethereum e etc, tá? Eu quero analisar 3 corretoras, tá? A primeira delas é a Binance, depois eu quero analisar a OKX, a Bybit e também a Crypto.com, que são uma das corretoras maiores, tá? E eu vou dizer depois do porquê que eu quero analisar essas corretoras, porque eu estava procurando algumas corretoras a movimentar alguns fundos e eu queria utilizar aquela que permite fazer saque de USDT na rede árbitro. Então, por isso que eu comecei a analisar essas corretoras, beleza? Então, além disso, também eu quero fazer uma pequena análise do Bitcoin, já que o Bitcoin, desde minha última análise, se valorizou um pouco. Então, eu quero ver qual a expectativa a partir de agora, ok? Então, para você analisar, você vai entrar aqui nesse site, né, .nassim.ia. Aí daí você pode cair na parte dashboard, etc. Mas o que é importante para a gente é isso daqui, ó. Você vem aqui em Utilities, aí você vai clicar aqui e você vai ver aqui, né, todas as corretoras que têm cadastro aqui, porque elas deixam à mostra o portfólio dos clientes, os fundos dos clientes. Além disso, esse site aqui permite ver um portfólio de qualquer carteira. Então, por exemplo, se eu vim aqui na minha MetaMask e clicar no meu endereço e colar aqui, ó, eu colar aqui, ele vai me dar, né, todo o portfólio da minha carteira. Então, das próximas vezes que eu for movimentar fundos, eu vou, aliás, mostrar, né, movimentações das minhas carteiras, provavelmente eu devo ali bloquear um pouquinho a visualização do endereço, tá? Porque agora fica muito mais fácil você ver todos os fundos de uma carteira e, além disso, rastrear essas transações. Então, para a minha própria segurança, né, não mostrar esses endereços. Beleza? Então, o primeiro passo aqui, ó, clicamos em Utilities e vamos visualizar a carteira da Binance. Então, você vem aqui, Views. Ele demora um pouquinho para carregar, tá? Carregar mais um pouquinho. 62. B, certo? Na corretora Binance. Então, você tem aqui o portfólio da corretora Binance que os clientes depositaram lá dentro. Então, você tem 26% em Bitcoin, 23% em USDT, 14% em Ethereum, BUSD, BNB e outros e demais, tá? Mas o que é importante aqui para a gente? O importante para a gente é analisar, certo, esses endereços aqui, ó. Veja que se a gente clicar nesse último endereço, você vai copiar esse endereço e você pode vir aqui no site Blockchain e clicar aqui, ó. Quando você clicar, o que é que você vai acontecer? Esse site aqui ele vai dar o saldo de Bitcoin do endereço que você colar aqui, certo? Então, o que é que esse site está me dizendo? Que o saldo dessa carteira é de 43.578 Bitcoin, num valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Se você vir aqui nos portfólio e clicar aqui em Bitcoin, o que é que vai acontecer? Todo o saldo de Bitcoin apenas na rede do Bitcoin. E quando você vir aqui, ó, em cima, o que ele vai dizer? Ele tá, a corretora Binance, esse site está dizendo que a corretora Binance tem 16 bilhões em Bitcoin dos clientes, tá? E por que esse site está me dando apenas 1 bilhão, tá? Porque veja que a corretora Binance tem várias carteiras. Eu só cliquei em copiar uma. Então, se a gente rolar um pouco mais para cima, ó, aqui, ó, outra carteira Bitcoin, outra carteira Bitcoin. Então, se você quiser verificar todos os saldos das carteiras da Binance, que são dos clientes, então você tem que clicar em cada uma e verificar aqui o saldo em cada uma, ver se bate direitinho com esse site desse site, beleza? Então, feito isso, a gente vê que, se a gente clicar aqui ó, em All Chain, que são todas as redes, certo? Então, veja que aqui não tem nenhum token assim, extraordinário, assim, BNB. BNB dos clientes, 5% faz sentido, né? Os clientes terem 5% aqui do token BNB dentro da própria corretora, tá? E outros tokens aqui, mais ou menos, você deveria clicar aqui e verificar nos demais tokens, tá? Beleza, feito isso, vamos analisar mais duas corretoras. Eu quero analisar, por exemplo, a Crypto.com, tá? Que é uma das maiores corretoras.
Agora eu não vou analisar detalhadamente, tá? Eu vou mais analisar o portfólio que esse site está dando de fato, tá? De fundos de ativos, né? Dos clientes. E quando a gente vai aqui em portfólio, né? O que a gente tem? 31% Bitcoin, 24% Ethereum. Qual é o problema aqui? Shiba, certo? Ou seja, 14% em Shiba dos clientes. Será mesmo que um cliente tem 14% de 4 bilhões, certo? Os clientes têm 14% de 4 bilhões, tá? Se a gente clicar na calculadora aqui, ó, se a gente fizer 4 bi, então vou botar aqui, ó, 4 vezes 0,14, ou seja, 500 milhões, tá? Isso aqui 0,5 dá 500 milhões de dólares, 500 milhões de dólares em Shiba. Será mesmo que os clientes têm tudo isso em Shiba? Aqui já é um ponto que já me chama um pouco a atenção, tá? Então fica um pouco estranho da gente analisar aqui. Outra que eu quero olhar também aqui, ó, é a OKX, tá? A gente clicar aqui em Views, a gente vai ver todo o portfólio da OKX que os clientes têm, né, depositado lá. Usando aqui, na verdade 10 bi, tá? Atualizou novamente. Então tem 10 bi aqui do cliente, a OKX, ou seja, quase 40% do STT, Bitcoin 32%, Ethereum 24%. Veja que não tem nenhum token aqui da própria corretora. E é interessante, só nesses primeiros tokens aqui a gente tem mais do que 90%. Vê, esse mais esse aqui dá 70%, mais Ethereum dá 94%, mais o SDC, né, dá tipo 95%. Então, para mim faz sentido, tá, os clientes terem depositado aqui na uma corretora o SDT, Bitcoin, Ethereum, SDC, talvez esse token aqui 1% é bem pouquinho, né, 10 bi, a gente analisou lá, né, então faz sentido. Pode ser que eu utilize essa OKX para fazer movimentações na rede da Arbitrum, já que ela permite fazer saque, né, na rede da Arbitrum, tá? Só mais uma para a gente finalizar aqui a análise, é a Huobi, tá? De bilhões dos clientes, e ver HT, que é o token da própria corretora, ou seja, 23%, TRX, que é o token da Tron, que é do fundador Justin Sun, ou seja, só aqui dá 40%, aí você tem o SDT, um pouco de Bitcoin, Ethereum e tem 15% outros, ou seja, qual o esquema aqui? 15% outros, você tem o token do Justin Sun e ainda tem o HT, que é o token da corretora. Então, só isso aqui, ó, ou isso aqui dá 43%, mais 15% dá quase 60%, tá? Quase 60% de tokens que a corretora tem aqui total domínio, certo? Do RX e o HT. Então, um ponto para você ficar de olho, tá? Caso você utilize ou guarde, deixe fundos aqui nessa corretora. Primeiro que você não deve deixar fundos de jeito nenhum em corretora. Sempre saque para a sua carteira, ou seja, utilize uma corretora ali só para fazer um câmbio da criptomoeda. Eu tenho o SDT na rede da Polygon, quero comprar Bitcoin. Você não vai comprar Bitcoin na rede da Polygon. Você vai, por exemplo, enviar para uma corretora e a partir da corretora você compra Bitcoin e saca na rede Bitcoin. Então fique esperto. Bitcoin só é Bitcoin mesmo se for na rede Bitcoin, tá? Então, muito cuidado com isso. Feito essa análise das corretoras, a gente pode dar uma olhadinha no Bitcoin, tá? Olhando aqui o Bitcoin, esse aqui é o Bitcoin dólar na Binance, tá? Então, eu já mostrei no vídeo anterior como funcionam essas médias, tá? Por que essas médias param aqui no início? Porque antes desse gráfico não tem histórico de gráfico, tá? Então essas médias começam aqui, que elas têm por base a média de 200, tá? Da última vez que eu fiz análise aqui, o Bitcoin estava mais ou menos aqui em 27 a 28 mil dólares. E veja que o Bitcoin teve uma pequena alta. E novamente o Bitcoin está o quê? Ele está encontrando resistência nessa EMA 200 múltipla. Ou seja, sempre ela é resistência, tá? Em algum momento, essa roxazinha aqui, ó, teve aqui no histórico passado. Eu mostrei isso para vocês no vídeo anterior. Dá uma conferida. Então, veja,
No topo final do Bitcoin, ele fez 2 topos nessa média roxa aqui. Então, vamos ficar esperto, tá? Caso o Bitcoin passe a fazer uma correção aqui. Por que isso, tá? Porque ele já fez 2 topos aqui, ó, seguidos nessa média roxinha e não conseguiu romper. Então, há uma chance, sim, do Bitcoin fazer uma correção aí nos próximos dias para essa média múltipla aqui, ó, cinza. Eu acrescentei ela um pouquinho aqui, porque ela também funciona como uma resistência ou suporte aqui do preço, tá? Se eu colocasse aqui um histórico maior do gráfico, você vê que ela forma topos ou suportes. Quando perde, ela tende a buscar a médiazinha branca, tá? Então, pode haver uma correção do preço do Bitcoin nos próximos dias, tá? Para essa médiazinha aqui, que está por volta de 26 mil, ela pode subir mais um pouco aqui. Ou se a gente botar o PI ciclo, tá? Ou seja, mais ou menos para a região aqui de 23, 24. Então, essa média aqui, laranjazinha, pode vir para cá e o preço continuar lateralizando para cá, certo? Ok, feito isso, a gente chega na nossa análise, mas eu quero mostrar mais uma coisa, que é o gráfico da dominância, tá? BTC.D. Ou seja, eu quero mostrar o seguinte, né, nesse gráfico de dominância. Na minha última análise, o que eu mostrei, a dominância estava mais ou menos por aqui. E ela fez toda essa correção. Veja que no curto prazo, teve um bear trap da dominância. Então, minhas próximas compras, que sejam mais presentes, elas tendem a ser mais em Bitcoin do que altcoins, tá? Então, se o Bitcoin continuar ganhando dominância, faz mais sentido você ficar em Bitcoin, não altcoins, certo? Talvez ali uma exposiçãozinha Ethereum, tá? Caso você goste de altcoins, ok? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço.